A gente gosta de encher a nossa sala aqui com os nossos convidados para falar um pouquinho dos clubes. Hoje temos a nossa Duda Gonçalves e a Lili Nascimento. Bem-vindas. Tudo bem, amigas? Tudo bem, Glaucia. Boa tarde para você. Tudo bem, Glaucia. Boa tarde para você, para os amigos, fã de esporte também. Boa. Vamos lá, Lili. Vamos começar com esse Corinthians. A gente vai trazer informação do momento aí. Situação do Mateuzinho. O que tá rolando? Pois é, Glaucia, as coisas acontecem sem parar no Corinthians, né? Porque eu já ia trazer informações sobre as negociações de Corinthians e Flamengo pelo Mateuzinho, né? Esse 1 ano de contrato, e aí o Corinthians impôs algumas cláusulas no contrato que o Flamengo mandou. Então, tudo isso foi enviado para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo. A informação de momento primeiro, o GE acabou dando a informação de que o Augusto Melo desistiu do Mateuzinho e que o Flamengo pediu ele de volta. Eu tô até com o meu celular aqui a postos, que eu tô conversando com algumas fontes, e uma fonte muito importante ligada à diretoria acabou de me dizer o seguinte: ainda não desistimos. Ainda. Essa palavra. Quer dizer que o Corinthians pode sim desistir da contratação do Mateuzinho, justamente porque o Flamengo não teria aceitado algumas dessas cláusulas, tá? A gente sabe que o Flamengo não gostaria já de colocar um valor fixado do passe dele no final, porque o Corinthians queria ter essa segurança, segundo Augusto Melo, para não acontecer o que aconteceu com o Veríssimo, né? Chega no final, quer contratar e tem que pagar o que o clube quer. Aí, segundo o Corinthians, o Flamengo não teria aceitado, estavam em negociações, mas parece que as coisas não andaram, mas a informação de agora, que eu acabei de apurar, é que ainda não desistimos. Que pode acontecer a qualquer momento, Glaucia. Mateuzinho, que inclusive já está treinando, já está integrado ali à equipe, e aí faltava justamente essa assinatura, enfim, essa finalização do contrato, né? E aí surge essa informação de que há a possibilidade dele voltar ao Flamengo, enfim, de não se concretizar o negócio. E mais uma baixa importante seria aí nesses reforços do Corinthians para essa temporada, né? Mas é reforço que chega, mas não chega, né? Porque assim, tá tudo muito confuso no Corinthians, cara. Tudo muito confuso, tudo. O Garro não foi inscrito ainda porque não pagaram e isso acabou gerando um negócio pro Corinthians, e aí não é essa gestão, a gente tem que falar que são as outras, que os clubes não estão assinando a transferência antes de cair o Pix. Sim. E tá certo, porque o Corinthians se colocou nos últimos anos como um clube que não tá pagando. O Argentino Júnior reclama, outro reclama ali, os caras vão olhando e vão falar, não vou mais. Essa questão do Mateuzinho, o que a Lili coloca, aí eu acho que o Corinthians tem razão, que não dá pra você planejar o seu elenco. E o Flamengo, a cara de volta agora vem. Sai a qualquer momento. Sem nenhuma, a qualquer momento, né? não adianta, então acho que você tem que brigar, mas não pode colocar um cara no avião, colocar o cara com roupa do seu clube pra treinar, divulgar a imagem com o cara lá. Um treino aberto. E dar um negócio errado desse. Não dá. Segura, seja mais profissional. Não é, Djalma? Por isso que, na minha opinião, cara, já aconteceu em relação ao Lucas Veríssimo, né? Então, na minha maneira de ver, cara, o erro é todo o Corinthians. Me desculpe, mas você, para começar, você não pode estar com o jogador treinando, acho que 1 semana no seu elenco, porque ele não está contratado ainda. Ele está treinando. Nós estamos em 2024, gente, pelo amor de Deus. Você tem um cara treinando no seu clube, no seu grupo, e ele não está contratado, ele não está definido a situação. Eu acho que o Corinthians não deveria nem passar por isso, porque aí vai falar o Flamengo melou, mas não está assinado. Exatamente. Não está assinado, tem o direito de melar. Então, essas cláusulas do contrato antes, né? Esses pontos contratuais antes. Tirar o cara da cidade dele, da casa dele, pra vir pra cá sem ser... Que a situação fica ruim pra todos, né? Porque, Mateuzinho pro Corinthians... O Corinthians acabou de passar por isso. Se não tá assinado, se não tá preto... Porque assim, palavra... A gente sabe que no futebol é dinâmico. Isso aí muda toda hora. Ou na vida muda, mas... exatamente. E agora não tá assinado. E aí a gente fala de uma direção que... Depois a gente vai falar sobre isso. O patrocinador novo vai pagar a multa do patrocinador antigo. O presidente fala isso, sai da boca dele, e depois a assessoria diz que ele se enganou. Gente, é o que eu tô falando, tá? O treinador tá trabalhando com o cara, no caso do Garbo,
no time titular Isso. durante o tempo, aí chega no final de semana não pode jogar, aí já tem que colocar outro, atrapalha o trabalho, assim, vai atrapalhando milhões de coisas. E Djalma, ele perde o Garro, perde o Veríssimo e na última coletiva de imprensa lá depois do jogo, o Mano Menezes chegou a falar, não, na próxima partida a gente já pode ter o Garro ali disponível e também o Mateuzinho, né, que chegou do Flamengo, vai ajudar também na equipe, então ele já vai estar à disposição, talvez comece ali no banco de reservas, então pode ser que ele não tenha nem o Mateuzinho, né? Porque o Corinthians está para desistir da contratação. E a situação do Garro? Complicada a situação do Garro. Eu tô desde cedo tentando conversar com algumas fontes ali do Corinthians para entender. É complicada ou é Pix o problema? Tem um pouquinho de cada, viu, Djalma? Porque o Corinthians precisa pagar 20 milhões de reais referentes à primeira parcela da compra do Garro. Ele custou 30 milhões para o clube. Então o Corinthians teria que dar 20 milhões. O que o Corinthians explicou? Que até então o combinado era o Corinthians dar 10 milhões, primeira parcela, mais 10 e mais 10. Só que na hora de assinar o contrato, o Tadieres falou, não, a gente quer adiantamento de 2 parcelas, então 20 milhões. Como não estava no planejamento financeiro do clube, o que o Corinthians fez? Pagou as contas com juros, o que corria juros e deixou por último o Garro. Segundo o Corinthians, tem até o final do mês para acertar esse valor. Assim que acertar, aí o Tadieres vai lá, ó, assina a rescisão contratual dele. Errado, Tadieres. E não, tá certo. E aí, quando assinar a rescisão contratual, aí sim o Corinthians vai poder, ele já está inscrito, ele está protocolarmente que fala, né? Então, na Federação Paulista, então, assim que assinar a rescisão contratual, aí ele já pode jogar. Já pagou esse valor? Eu tô desde cedo tentando confirmar se o Corinthians já pagou, não consegui com algumas fontes. E ontem, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, falou com alguns colegas ali na Zona Mista, dizendo assim, não, o Garro em breve vai resolver. Ah, mas já pagou o valor? Não sei, isso aí é com o financeiro do clube. Se pagou ou não pagou, eu não sei. Então, a gente está sem saber se ele vai poder jogar amanhã, se vai viajar com o elenco ou não. Inclusive, tem essa informação dele, essa sonora dele, do Rubão, falando isso com os colegas lá na Zona Mista, e ele também falou de um centroavante de qualidade da base. Vamos assistir. A gente está monitorando o mercado, mas não tem nada. Não tem nada pelo Rafa. Ainda não. E o centroavante interessa então ao Corinthians, contratação de algum atacante? O que vocês procuram agora? Foi só chegou o mundo inteiro aqui do nosso lado, Rubão. O centroavante está aí, fez 3 gols hoje. Tem chance, Rubão? É o cara? Muito. Vai da casa. Em relação ao Rodrigo Garro, como está essa situação? Pode já estar rápido? É documentação, só documentação, documentação. Os 20 milhões lá para o Tadieres já foram? Isso aí é a parte financeira já não cabe a mim. Que? Pois é, parte financeira, né? É o financeiro que sabe se pagou ou não pagou. O Rubão disse que não sabia, mas faltava a parte da documentação. Então a gente aguarda para ver se ele vai ter condições ou não de jogar. E sobre o Arthur Souza, é importante aí essa informação, porque o Corinthians está desde o começo da temporada, desde o final da temporada passada, tentando acertar um centroavante. Aí tenta o Borré, tenta o Abubakar, tenta o Gabigol, não consegue ir para frente em nenhuma negociação e o torcedor está cobrando, porque hoje o Yuri Alberto é o titular absoluto na posição. Então o Corinthians precisa de mais um centroavante. Aí o Arthur Souza vai lá e faz 3 gols ontem, né, no jogo importantíssimo da Copinha que leva o Corinthians para a final, e ele disse, tá aí, ó, o 9, fez 3 gols, tá aqui perto. Então, será que vai ser o Arthur Souza? Será que o Corinthians desistiu de trazer o 9? Não, será que o menino precisou fazer 3 gols para conhecerem ele? O jogador que está dentro do clube? É bizarro. Porque assim, você, antes da Copinha chegar, você já tem que saber quem são os caras para você dar o último crivo. Esses caras vão treinar com a gente a partir de terminar a Copinha. Ou seja, até então o Arthur não servia, agora serve por quê? Porque estão batendo cabeça, porque o mercado está difícil também, é verdade. A posição de 9 difícil, né? quase nenhum tem, e a condição do Corinthians também de... Assim, é difícil para todo mundo. Para quem não tem o feijão para gastar, fica mais difícil ainda. Assim, é o que eu tenho falado há muito tempo. É muita entrevista, é muito folclore. Esse mesmo dirigente, acabou a farra de todo mundo. Agora é trabalho, cara. Tá batendo cabeça. Tem muita coisa que é da outra gestão, a gente tem que também colocar isso. Ele chega num Corinthians que não tá ajustadinho, não tá arrumadinho, mas a rapaziada tá embramando, o embramation tá ficando cada vez maior, e o corintiano que lute, né? Que sofre. E é óbvio, né, Djalma, que
O Corinthians também já revelou tantos jogadores e tá de olho, sobe esses meninos, mas também não dá para colocar também só nessa pressão de vamos subir o menino, destaque da Copinha. Claro, pode ser que ele venha e seja e estoure logo de cara, enfim, mas o Corinthians está atrás faz tempo dessa posição também. Era preciso trazer um cara, acho que um pouco mais peso nesse momento, né? Ah, sem dúvida, Glaucio, até porque a diretoria prometeu, falou, então assim, eu vou até considerar essa entrevista que ele deu irrelevante, porque até um desrespeito ao menino, que o menino fez 3 gols e não foi falado uma vez o nome dele antes de fazer esses 3 gols. Então agora que ele vai servir, eu acho que ele pode servir o elenco, pode ser integrado, mas o Corinthians tem que fazer muitas contratações, não é só uma nem 2 não, e essa diretoria, ela prometeu, ela falou que agora o Corinthians ia contratar, que agora o Corinthians ia brigar por título, que não ia ter hegemonia de Palmeiras, Flamengo, tantas equipes, mas é o que o Renato falou, de momento tá feio pro Corinthians, para a imagem do clube, porque estão falando e não estão fazendo, e contratando e o jogador não está contratado, um clube com a grandeza do Corinthians sem crédito no mercado, ou seja, clubes, com todo respeito, os clubes da Argentina, mas são inferiores, clubes que não têm tradição, não estão respeitando, se não pagar não tem um jogador. Então, assim, eu acho que a administração tem que fazer mais e falar menos, essa do Corinthians que entrou. Ô Glaucio, rapidinho, só um detalhe também que é importante, porque essa situação, só voltando, do Garro, que o Corinthians precisa pagar os 20 milhões de reais, aí o Renatinho estava falando sobre a patrocinadora, né? Quando o Augusto apresentou esse patrocínio de 370 milhões de reais, um dos maiores aí da América Latina, ele falou que a nova patrocinadora pagaria a multa da antiga patrocinadora. Agora volta atrás, disseram que ele errou, quem vai pagar é o Corinthians, ou seja, são 20 milhões de reais de multa. O mesmo valor que o Corinthians tem que pagar, esses 20 milhões para liberar o Garro para jogar. Então, qual que é a prioridade do Corinthians agora? Quer dizer, é pagar o Garro, é pagar essa antiga patrocinadora para também evitar os juros? Então, são muitas coisas a serem explicadas. Para a gente arrematar, em meio a tudo isso tem jogo, né? Amanhã tem jogo. Então, né? O Corinthians vai até Itu amanhã enfrentar o Ituano, Campeonato Paulista. E o que a gente tem para essa partida, Lili? Pois é, aliás, é o reencontro do Corinthians com o Ituano, né? O último encontro foi bem amargo para a torcida alvinegra. Lembrando que o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista no ano passado, nos pênaltis pelo Ituano, em plena Neoquímica Arena. Eu lembro que na época, muitos torcedores revoltados, dizendo que foi o maior vexame da história do Corinthians, jogando na Neoquímica Arena. Agora é hora de tentar virar o jogo, tirar aquela má impressão, se manter líder do Grupo C, né? O Corinthians hoje é líder do Grupo C. Agora sim, Glaucia, difícil. Não me pergunte com quem o Corinthians vai a campo, tá? Porque a gente não sabe. Talvez não tenha mais o Mateuzinho para sempre. Rodrigo Garro a gente não sabe. Então, muito provavelmente, o Mano Menezes deva repetir a mesma escalação, porque ele não tem os meninos da base, vão disputar a final da Copinha quinta-feira, tem jogador também na seleção brasileira, ele tem poucas opções no banco, hoje uma média de 22 a 25 jogadores no elenco, 20 que podem jogar, ou seja, tem pouquíssimas opções, né? O Mano Menezes vai tentando se virar enquanto a diretoria vai quebrando a cabeça, Ele vem aqui para ser o anúncio do caos, né? Mensageiro do caos. Mensageiro não queria, do caos. gente, juro.